Na época, os parentes dele eram contra, a mãe dele achava que ele não fosse capaz. E ele realiza o sonho dele, na limitação dele, mas consegue, né? Realizar. Isso é muito importante para a vida dele. Você não vai conseguir fundar um jornal. O João, ele era filho de um primo da minha mãe, Orlando Curso, e a mãe dele era Maria Bicalho. Ele já foi um casal que já casou já com bastante idade, tanto ele, tanto o pai do João, que eu chamava de tio, como a mãe dele. Todos dois já eram bem idosos. A Maria ficou grávida e para a condição, para sair daqui de Muqui era muito difícil. A estrada para Cachoeira era muito ruim e demorava muito. E ela entrou em trabalho de parto e não teve como ser levada para fora de Muqui. Então, os dois médicos daqui, doutor João Lobato, que era médico, e meu tio, Mileto Riso, os dois que fizeram o parto dela, mas ele foi preciso ser tirado a ferro, fez fóspice. E com isso ele teve um traumatismo muito grande no nascimento e ficou entre a vida e a morte. Aí o que aconteceu? O meu tio, Mileto, ficou tomando conta da mãe dele, cuidando dela. E o doutor Lobato ficou cuidando do João, com uma mãe, que era Catilha, e tia Mariazinha. Para o João sobreviver, eles pegaram uma gamela com água fervendo e uma gamela com água fria. E passavam o João na água quente, na água fria, para ele dar choque. Quando começou a dar aquele choque, ele começou a dar sinal de vida. Então eles começaram a respiração boca a boca. A mamãe cansava, entrava a tia Mariazinha cansava, entrava a mamãe, e o doutor Lobato também ali. Aí o doutor Lobato viu que ele ia chamar Orlando. Quando o doutor Lobato viu que ele estava morrendo, o doutor Lobato pegou um copo d'água e batizou com o nome de João Evangelista, que seria o nome dele, do doutor Lobato. E assim ficou João ali naquele problema, até que ele começou a respirar com uma certa dificuldade, mas foi assim. Mas depois, por causa dessa água quente e água fria, ele teve uma infecção de garganta também. Ele não aguentava sugar no peito para tirar o leite. Aí o leite era tirado com a bomba e dado em conta-gota para ele. Era como a primeira alimentação dele foi dada assim, com conta-gota. A gente pingava na boquinha dele e pingando devagarzinho para ele não engasgar, porque ele engasgava muito. E assim foi vivendo o João. Cresceu ao lado da minha casa, sempre aquela coisa de criança mesmo, brincando, mas com umas traquinagens. E a mãe dele era muito brava com ele, não aceitava certas coisas e ele foi vivendo. Depois de um certo tempo, eles mudaram para cá, depois dele já um rapaz, eles mudaram para Castelo, viveram uns tempos em Castelo. O pai dele morreu em Castelo e a mãe dele quis voltar para Muqui. Então, mamãe até que conseguiu que ela o lugar para eles ficarem. Eles voltaram a morar aqui no Muqui e vivem aqui até hoje. A mãe dele me criou, desde 2 anos e pouco. Aí a Dani até sabe disso tudo. Aí ela morreu em 76
E daí em diante eu que olho por ele, porque os parentes deles todos têm assim, uma boa condição de vida, né? Mas ninguém procura saber se está bem, se eu preciso de alguma coisa para ajudar ele. Se eu preciso, pelo menos, um apoio moral, né? Não digo nem financeiro. Mas aí ele vive assim, eu que na época da madrinha, a mãe dele era minha madrinha, me crismou. E ela assim, tratava ele assim, como deficiente mesmo. Aí ele, depois que ela morreu, eu dei liberdade a ele de sair. Fui orientando, sai, não pede informações estranhas. Aí eu fui orientando, hoje assim, ele 90 e poucos % da melhora dele foi graças a essa liberdade que ele teve. Porque a madrinha tratava ele como deficiente. Não podia nem a cachoeira. Hoje em dia o João anda tudo. Conhece pessoas importantes assim, para ele, né? E pessoas influentes que ajudam muito ele nesse sentido, na autoestima, né? Dá apoio. Mas não vindo dos parentes dele. O João Bicalho, ele morava em Castelo, ele começou a escrever no jornal, né? Escrever esporte. E daí por diante ele começou a ser, entendeu? A fazer parte, né? Do jornal. Foi assim que depois, passando os tempos, ele veio para cá, aqui para Muqui. E ficou lá sempre com a gente, mas ele escrevia só. Ele não deve para o jornal. O João Bicalho, vou te falar a verdade, ele não era empregado do jornal. Ele colaborava, ele era um colaborador. Ele escrevia para o jornal, era um correspondente. Eu, como falei que você morava em Castelo, ele escrevia para o jornal. Saiu do jornal porque o jornal fechou. Então o João Miguel, ele gosta disso, né? Ele gosta. Então ele começou a fazer esse jornalzinho dele, entendeu? Mas quando ele começou, o jornal O Município já estava ainda em ativo, entendeu? O jornal dele, que foi o sonho da vida dele, né? Ter esse jornal, e graças a esse jornal que ele se sente incentivado, se sente uma pessoa importante, né? Apesar de muita discriminação, né? Que as pessoas discriminam mesmo, né? Infelizmente, há quem discrimine. É um ofício dele, porque as pessoas olham para ele e não vê, né? Ele me contou até um caso interessante, que ele estava passando mal e por daquele jeito, o médico achou que ele estava bêbado. E não, realmente não é. Então a pessoa olha para ele e não vê que ele tem capacidade de fazer um negócio dele no jornal. Daí há 38 anos é ele que vai em Vitória, ele que busca as matérias em cada lugar para montar. Ele procura botar as notas de aniversário, de nascimento, de casamento, Muqui, Castelo, estão sempre em evidência no jornal dele. E ele anda com esse jornal para baixo para cima, doa uns, outros eles vendem, outros ele vende avulso e vai levando. Ele acorda, ele pega o primeiro ônibus ou o segundo e viaja em busca de patrocínios para o jornal dele. E já tem os lugares certos, pessoas, né? Já tudo acertadinho nesse sentido. Olha, para dizer a verdade, esse jornal nunca deu lucro para ele. É ele que faz tudo. Entendeu? Ele que escreve. Agora tem uma pessoa que ajuda ele, né? Que ele escreve todo, tudinho, então aí tem uma pessoa um colaborador que ajuda ele. Para passar tudo ali para poder mandar para editar em Cachoeiro. Começou quando meu marido fazia faixa, né? Assim, digitava, trabalho comum, e ele encontrou, ficou sabendo sobre o Danilo, e pediu o Danilo para estar trabalhando com ele. O Danilo começou a trabalhar, logo depois eu casei com o Danilo e comecei a ajudar o Danilo a digitar o jornal. Só que depois, meu marido arrumou trabalho em Cachoeiro e passou esse ofício para mim. E eu estou 4 anos com o João. É uma pessoa muito esforçada, estudou, fez até a 8ª série e é batalhador,
é uma pessoa que, pela deficiência que ele tem, eu acho que ele faz muita coisa que muita gente que não tem deficiência não faz. Eu acho ele um lutador, porque ele, por ele ser daquele jeito, né? Assim, com algumas dificuldades, ele tá lutando aí, eu acho que há 38 anos com o jornal. E pra mim ele é um lutador, um vencedor. Vai escutando. Presta bem atenção que eu vou falar. Você não vai conseguir fundar um jornal.